Eu estou fazendo uma série de mensagens nos profetas menores, que são aqueles profetas cuja obra é mais sucinta, né? Não são aqueles profetas que têm uma obra muito grande, muita escritura, muita revelação em quantidade. Mas são profetas especiais do Senhor. E eu estou pregando no livro de Joel. Joel é um livro bem pequeno, tem 3 capítulos, mas tem muita revelação no livro de Joel. E essa é a terceira mensagem. A primeira mensagem foi sobre a praga dos gafanhotos, que foi a praga, né, que veio o juízo de Deus sobre o povo de Judá, com uma praga de gafanhotos, com uma seca, e houve muita escassez. Mas Deus prometeu que faria algo extraordinário quando o povo buscasse e traria abundância para aquele povo. Essa foi a primeira mensagem, é um enfoque de Joel. A outra grande profecia de Joel, né, do profeta Joel, é sobre o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, quando Pedro foi fazer um discurso para a multidão que lá estava, ele disse assim: hoje se cumpre o que o profeta Joel disse. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Joel profetizou grandes coisas. Agora, um tópico muito especial que Joel profetizou é sobre o dia do Senhor, e é sobre ele que eu quero falar hoje. O dia do Senhor. Você sabe que essa expressão, o dia do Senhor, ela está mencionada na Bíblia 25 vezes. No livro de Joel, dos 25, 5 versículos estão no livro de Joel. Joel profetizou sobre este dia, o dia do Senhor, que faz um relato que se relaciona ao fim dos tempos. Então, tem 5 versículos, eu vou citar algum deles. Está lá em Joel 3, de 14 a 17, falando sobre o dia do Senhor. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aqui, ele está dizendo sobre o dia da decisão, porque vai haver um momento muito especial, onde os exércitos vão se reunir na batalha do Armagedon, e vai haver ali o julgamento de Deus, a decisão de todas as nações diante do nosso Deus. Mas em outros versículos fala, por exemplo, sobre a praga de gafanhotos. É uma profecia de dupla referência, ou seja, aconteceu de fato aquela praga naqueles dias, nos dias de Joel, que profetizou para Judá, 800 e poucos anos antes de Cristo. Mas também a praga dos gafanhotos é descrita como um grande exército. E de fato, quando fala da praga dos gafanhotos, este exército poderoso, forte, vindo sobre Israel, está fazendo também alusão à guerra final que Israel vai enfrentar com as nações que se ajuntarão contra Israel. E também o livro de Joel fala muito sobre sinais nos céus, o que iria acontecer nos céus, fazendo alusão ao dia do Senhor. O dia do Senhor é um tema muito mal compreendido.
Aliás, falta entendimento quando diz respeito a este período e quanto ao seu propósito. Na mensagem de hoje, eu vou lhes falar sobre o dia do Senhor, explicando o fato que ele aponta para os últimos dias. E qual é o seu propósito? Por isso, para explicar esse tema, eu vou dividir a mensagem em 3 perguntas. Primeira pergunta: o que é o dia do Senhor? Nós vamos responder. Segunda pergunta: qual a finalidade do dia do Senhor? Terceira pergunta: como nos preparar para o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor não é um dia, mas é um período de tempo. Não é um dia de 24 horas. E lá, essa palavra, o dia do Senhor, a palavra em hebraico, Yom, ela se refere a um período. Essa palavra é usada em Gênesis, quando é descrito a Gênese, ou seja, a criação dos céus e da terra. Lá em Gênesis 2:4, eu vou ler o texto, fala sobre o dia, né? Yom, que então não se refere a um dia de 24 horas, mas um período. E diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando, Yom, foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Ou seja, a gênese dos céus e da terra, quando, Yom, no período em que foi criado. Então, o dia não é um dia de 24 horas, mas é importante que saibamos que é um período que vai acontecer. O que é, então, esse dia do Senhor? Este período. Quanto vale este período, o dia do Senhor? O dia do Senhor é um período de 7 anos, chamado de a tribulação. Quantos já ouviram falar sobre a tribulação? Levanta a mão. Muitas pessoas. Quantos nunca ouviram falar sobre a tribulação? Tem alguém? Pode ser franco. Olha, acho que algumas pessoas. O período da tribulação é um período de 7 anos que virá sobre a terra. É um período onde Deus trará juízo às nações que rejeitaram a Jesus. É um período de tratamento para o povo de Israel, para que o povo de Israel se converta a Deus e reconheça Jesus Cristo como Messias. A nação de Israel, a gente sabe que é a nação que Deus escolheu para que dessa nação viesse o Messias, o Redentor para a terra. Deus, quando ele foi se revelando ao homem, ele começa se revelando a um homem específico, a Abraão. E ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que de Abraão nasceria nações e nasceria uma grande nação. Depois Deus faz aliança com o rei Davi. Um rei ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus faz uma aliança com o rei de Israel. E diz assim: Davi, você terá um descendente que irá sentar no trono em Jerusalém e que irá reinar eternamente. Então nós percebemos aqui que a grande tribulação, que será um período de 7 anos, será um tratamento de Deus para com Israel. E o cumprimento de Deus, né, das alianças que ele fez com Israel, através da aliança que ele fez com Abraão e com Davi, o seu rei. Jesus é o filho de Davi. Quando ele entrou em Jerusalém, nos últimos dias, para celebrar a festa, né, da Páscoa, quando ele entrou em Jerusalém, houve uma grande comoção do povo que estava lá. E ele entrou num jumentinho e eles fizeram então como se fosse uma procissão, declarando, conclamando que Jesus seria, então Jesus era o Messias, o filho de Davi. E quando eles dizem o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, eles estão dizendo: Jesus
é o Messias. Messias significa o ungido, ungido de Deus, que irá sentar no trono em Jerusalém e governará sobre Israel e sobre as nações da terra. Mas a gente sabe que aquele povo, né, que recebeu Jesus com tanta paixão, dias depois, né, impulsionados, convencidos pela liderança farisaica, os líderes que não aceitaram Jesus, então clamaram para que Jesus fosse crucificado. E Deus então, no período da tribulação, dos 7 anos, Ele vai tratar com Israel. Deus vai trazer juízo sobre as nações da terra e sobre Israel, para que Israel então se converta a Deus e se prepare para receber de volta o seu Messias. Que para nós é a volta de Cristo, mas para o povo de Israel que não crê que Jesus é o Messias, será então a vinda do Messias, do seu Messias. Então, a gente entende que Deus vai derramar durante 7 anos o juízo dele sobre a terra. Muitas coisas irão acontecer: guerras, fomes, doenças, mudanças climáticas, não é? E Deus então vai tratar com as pessoas que aqui estiverem. Qual é a finalidade do dia do Senhor? Para que vai ter 7 anos de tribulação? Deus, Ele quer reassumir o controle da terra. Então, o primeiro propósito, a primeira finalidade da grande tribulação, da tribulação de 7 dias que vai acontecer sobre a terra, é Deus retomando a autoridade sobre a terra. Em Apocalipse 11:15 fala sobre isso, quando fala da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O anjo vai declarar, o que ele vai dizer? O reino deste mundo se tornou para o Senhor, para Jesus Cristo. Mas não era de Jesus Cristo? O reino deste mundo, de quem que é? Quem tem o poder sobre a terra hoje? O príncipe deste mundo é Satanás. Mas a tribulação tem essa finalidade: Deus derramando da sua ira, movendo céus e terra, com toda sorte de disciplina, para tirar da mão de Satanás o domínio do mundo e tornar para si o domínio do mundo. Nós vemos, quando isso vai acontecer, com 7 selos que é entregue por Deus na mão de Cristo. Em Apocalipse 5:1, fala sobre a visão do livro que está selado nos céus, né? E esse livro tem 7 selos. E quando, né, João é arrebatado e ele tem a visão deste livro, e este livro está fechado com 7 selos, ele começa a chorar e falar com Deus: quem será digno de abrir o livro? E aí Deus responde que é aquele que se entregou, ele é digno de abrir o livro. E Jesus então começa a tirar os selos e abrir o livro. Esse livro, que é esse livro, gente? Porque é tão importante que esse livro seja aberto? Porque esse livro, ele é a escritura que fala sobre a autoridade que está na terra. Jesus vai pegar a escritura de propriedade da terra, e nesse momento, quando ele abrir o livro, cada selo que será aberto, será derramado o juízo de Deus sobre a terra. Até que esse livro é aberto e Jesus então toma a escritura de propriedade da terra para si. Vocês estão entendendo como será importante esse período de 7 anos?
Nós sabemos que no livro de Apocalipse ele relata 7 selos, né, que são abertos do livro, dessa escritura de propriedade da terra. 7 trombetas que serão tocadas, e cada trombeta é derramado um juízo de Deus sobre a terra. E 7 taças que serão derramadas. Se você ler lá o livro de Apocalipse, você vai ficar pasmo, estupefato das coisas que o Senhor há de fazer na terra. Ele vai derramar de toda sorte de desastres, não é? Terremotos, vai mudar a lua, as estrelas, o céu, né? O céu vai ter os seus sinais. Enfermidades, fome, guerras, toda sorte de calamidade, Deus vai derramar sobre a terra no momento então que Ele vai chacoalhar a terra, o domínio da terra que está na mão de Satanás. Só que depois que Jesus assumir essa autoridade, através desse período, ele no final desses 7 anos, ele desce para vencer o anticristo e julgar as nações. Jesus, ele vai estabelecer o seu reino na terra, o reino milenar, depois desse período de 7 dias. Jesus desce, vence o anticristo e senta no trono em Jerusalém, então estabelece o seu reino milenar. Ele reina durante 1000 anos. A gente sabe que tem que acontecer a tribulação. Esse período, Deus vai tratar com as nações que não aceitaram Jesus. Vai tratar com Israel, que não aceitou o Messias quando ele veio. Mas ele vai voltar para o povo de Israel. Jesus, ele vai descer, vai vencer o anticristo. O anticristo será um líder político que será dominado por Satanás. O anticristo, ele vai ser possesso, não por qualquer demônio, pelo próprio Satanás. A Bíblia diz que o anticristo vai ser possesso por Satanás. Ele será um homem que representará Satanás na terra. É o líder que vai ser levantado durante esse período de 7 anos. Para trazer paz na terra. Para trazer ordem no caos. A gente sabe que o que vai precipitar esse período de 7 anos vai ser um caos na terra. Provavelmente guerras, descontrole econômico, crise econômica. Vai ter necessidade de um líder que vai se levantar sobre as nações para trazer paz. E nesse momento todos vão aclamá-lo como a solução para aquele momento. E aí, quando esse acordo de paz for assinado entre as nações da terra e um líder se levantar, que é o anticristo, vai começar então o dia do Senhor, esse período de 7 anos chamado a tribulação. Jesus, ele vai vencer o anticristo no final desses 7 anos. Por que ele vai fazer isso? Porque Deus quer retomar para si a terra. A gente sabe que Deus, quando criou a terra, deu o domínio da terra para quem? Quando Deus criou céus e terra, criou todas as coisas, no 6º dia ele cria o homem e a mulher. E ele então entrega o domínio da terra para o homem e para a mulher. Deus entrega o domínio da terra para Adão. E Adão, quando peca, entrega o domínio da terra para Satanás. Hoje, o príncipe deste mundo é Satanás. Vocês lembram quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Quando Satanás disse assim: olha, se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Jesus não questionou sobre isso. Ele não disse: você não tem poder sobre os reinos da terra.
Ele simplesmente respondeu com a palavra: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Por quê? Porque ele sabe que quem domina a terra é Satanás. O mundo jaz no maligno. Então essa pergunta que muita gente faz: por que Deus permite tantas coisas ruins na terra? Por que Deus permite as catástrofes, né, naturais, as enfermidades, as pandemias que matam tanta gente? Tem gente que culpa Deus. Mas Deus, Ele entregou o mundo e o homem ao domínio de Satanás. E tudo isso, esse caos e essa corrupção que nós vivemos na terra, não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem e com o domínio de Satanás. Você entende isso? Por isso, quando alguém disser para você: por que Deus permite isso? Outro dia eu estava conversando há pouco tempo com uma pessoa e ela disse assim: tal pessoa está sofrendo, eu não sei por que Deus permite isso. Eu disse assim: mas ele invoca Deus na vida dele? Ele anda com Deus? Porque Deus não violenta ninguém. Deus, Ele não obriga ninguém a servi-lo. Você não pode culpar Deus se você não tiver convidando Deus para entrar na sua vida e atuando na sua vida. Amém? Não adianta culpar Deus. O mundo está assim, não é por causa de Deus, mas é pela falta de Deus. Vocês entendem isso? Então a gente tem que... E Deus, Ele não vai aceitar isso. Você acha que toda essa bela criação... Gente, quando a gente olha para a natureza, é algo que mexe com a gente. Você vê, a gente tem o nascer do sol todo dia, o pôr do sol todo dia. Você já deve ter visto muitos, né? Nascer do sol, pôr do sol. Mas cada vez que a gente vê um espetáculo, todo mundo tira foto, a gente se impressiona. Eu moro numa casa agora que eu consigo ver o nascer do sol nas montanhas. Então, cada manhã é um show. A coloração que vai mudando, o sol quando aparece, você não consegue olhar para ele, é tudo tão lindo. Quando a gente olha as flores, né? Eu que amo flores, cada detalhe, parece que as cores, os animais, a gente se impressiona com o poder quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para as montanhas da Suíça, quando a gente olha os rochedos nos Estados Unidos, quando a gente olha as geleiras no Polo Norte, no Polo Sul, tudo que a gente vê na Terra, a gente se impressiona pela grandiosidade. E você acha que Deus iria deixar isso no domínio de Satanás eternamente? Quando Adão entregou para Satanás através do pecado, no Gênesis Deus já revela a redenção do homem e a redenção da terra. Quando ele diz para a serpente que da Eva nasceria um descendente, queria pisar a cabeça, o descendente da serpente. Mas o descendente da serpente iria picar o calcanhar do descendente da mulher. Isso fala sobre a morte com que Jesus teria que morrer na cruz. Mas Adão pecou e entregou a autoridade para Satanás. Só que Jesus, o segundo Adão, no final desses 7 anos de tribulação que virá sobre a terra, sobre as nações da terra, Jesus Cristo desce e derrota Satanás. E estabelece o seu reino, o reino milenar. Que coisa linda. Você já pensou? Jesus Cristo descendo, Ele vai descer no Monte das Oliveiras e a terra vai fender e vai então estabelecer ali o domínio em Jerusalém, sentar no trono de Davi e durante 1000 anos reinar sobre a terra. O segundo Adão, porque Adão, quando ele foi criado, ele teve a oportunidade de não pecar.
Ele podia pecar desobedecendo, mas ele podia não pecar. Eu e você não temos mais essa opção. Porque quando a gente nasce como descendente de Adão, a gente já tem na própria carne hoje inclinação para o pecado. Nós não temos a possibilidade de não pecar. Mas Jesus, quando ele veio ao mundo e ele nasceu do Espírito Santo, ele tinha a oportunidade de não pecar. E de pecar. Porque a palavra de Deus diz que ele foi em tudo tentado, como Adão foi tentado. Mas Jesus, ele resistiu a Satanás. E ele foi aprovado por Deus. O segundo Adão foi aprovado por Deus. E ele teve que morrer, não porque pecou, mas ele teve que morrer para que eu e você que pecamos não recebamos a segunda morte espiritual, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus e ele pagou uma dívida que não era dele, ele não precisava pagar, mas ele pagou por mim e por você. Então nele nós temos a redenção e a ressurreição em Cristo Jesus. No fim de 7 anos, Jesus vem, está tendo uma grande batalha, a batalha do Armagedon, onde as nações, muitas nações na terra, vão se juntar para destruir Israel e vai ter aquela grande batalha e Jesus Cristo vem para dar vitória para Israel. Depois disso, depois desses 7 anos, sabe o que vai acontecer? Satanás vai ser preso. E durante 1000 anos, Jesus vai sentar e reinar em Jerusalém. Em Apocalipse 21:2 diz assim: Então vi do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Diga 1000 anos. Durante 1000 anos, Jesus vai sentar lá em Jerusalém e vai tomar o domínio. O segundo Adão vai dominar sobre a terra. O segundo Adão, com a autoridade de Deus, o filho de Deus, mas o filho de Davi, vai sentar para cumprir a aliança que Deus fez com Davi e vai reinar 1000 anos sobre as nações da terra. Agora em Apocalipse 26, fala sobre o auxílio que Jesus vai ter. Em Apocalipse 26. Quem vocês acham que vai reinar com Jesus? Eu e você. Apocalipse 26 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem teve parte na primeira ressurreição? A igreja. Porque antes de começar esse período, o dia do Senhor, os 7 anos de tribulação, vai ter o quê? O arrebatamento. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, que o crente fiel não vai passar pela tribulação. Então, os que estão mortos em Cristo vão levantar, Eles estão num lugar e vão levantar, e depois aqueles que estão vivos também vão ser assuntos aos céus e vão encontrar com Jesus nos ares. Então vai ter o arrebatamento da igreja. Essa é a primeira ressurreição. Porque tem a segunda ressurreição, que é daqueles que vão passar pela tribulação e vão se converter na tribulação e vão morrer na tribulação.
Quando Jesus voltar e reinar sobre a terra 1000 anos, esses que morreram na tribulação vão ressuscitar também, para reinar com Cristo. E nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos na terra. Você já imaginou como vai ser o milênio? Um rei que vai dominar a terra com justiça. Todos os cargos de governo em todas as nações serão ocupados pelos crentes lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, com corpos glorificados que já não pecam mais. Portanto, não vai haver corrupção, certo? Você já pensou que coisa linda? Você já pensou o Brasil sem corrupção? Como vai ser isso aqui? Eu fico pensando, quando Deus falou para Israel, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E deu aquela terra, né? A terra de Israel. Mana leite, leite de cabra, das ovelhas, e mel feito das tâmaras. Deus deu uma terra frutífera para eles. Mas imagino que ele vai dizer para os brasileiros. Porque essa terra, gente, o que eles falam sobre isso? O que planta, dá. O Brasil, você já pensou o Brasil sem corrupção? Como vai ser? Você não tem vontade, eu falo para Deus, Deus, quando nós estivermos no milênio, o Senhor precisa, eu te peço isso. Eu quero voltar para o Brasil. Eu quero ocupar uma posição de governo lá no Brasil. Eu quero ver acontecer o que eu oro tanto, o que eu desejo tanto, que hoje muitas vezes eu não vejo. Mas eu vou ver no milênio. Eu vou fazer parte disso, eu e você vamos fazer parte disso. Vocês entenderam o privilégio de ser salvo em Cristo Jesus? A nossa história não termina a hora que a gente morre. Deus tem uma história para nós, tem uma ressurreição, um encontro com Jesus nos ares. E 7 anos, enquanto aqui vai estar o pau quebrando, né? Como eles falam aqui. O pau vai estar comendo aqui guerras, toda sorte de coisas ruins, de catástrofes. Enquanto o mundo estiver sofrendo aqui, sabe o que vai estar acontecendo conosco, a igreja? Nós vamos estar celebrando o nosso casamento com Cristo. Eu amo fazer mesa, eu gosto de decorar a mesa para receber pessoas. E um dia eu tive um sonho, que eu via uma mesa a perder de vista. Era uma mesa bem larga, mas era uma mesa que eu olhava, não tinha fim. E nem começo. E eu chegava para essa mesa e pegava na toalha da mesa. Eu tenho mania de fazer isso. Quando eu viajo, eu olho um restaurante assim e falo para o Lamartine, podemos entrar, tem toalha na mesa. Porque esses restaurantes que não tem toalha na mesa, só se for um conceito muito moderno para eu entrar. Porque se não tem toalha na mesa, eu já acho que não é higiênico. E eu amo, e eu já chego e já pego a toalha. Aqui no Brasil não tem tanto, porque os tecidos são muito sintéticos. Mas quando você viaja, por exemplo, para países que desenvolvem tecidos especiais, por exemplo, da Itália, você tem que chegar num restaurante e pegar o tecido da mesa, da toalha da mesa. Porque o restaurante mais simples vai ter toalha e você vai pegar aquele tecido gostoso da toalha. Gente, eu estou contando isso, é coisa de mulher. Mas eu preciso contar isso porque Deus é tão detalhista e Ele é tão amoroso e misericordioso que eu creio que Ele me fez ver a mesa e eu pude pegar a toalha que vai estar nessa mesa do nosso casamento com Cristo. A festa, as bodas do Cordeiro. Gente, era como a sensação de um linho, mas muito mais macio. Parecia um linho misturado com seda. E ele era tão branco e era bordado com os fios prateados. Eu creio, pode ser que seja uma ilusão minha, pode ser, mas eu acho que se for ou se não for, Deus me deu esse presente para que eu pudesse vislumbrar
e ter expectativa desse casamento. Nosso casamento vai acontecer com uma grande festa nos céus. Enquanto o dia do Senhor estiver acontecendo aqui, Deus derramando juízo, tratando com as nações da terra, tratando com Israel, nós estaremos lá, com Jesus celebrando o nosso casamento. Quando a Érica foi casar, a minha filha única, para quem não sabe, a gente queria fazer festa, eu e ela. Aí a gente foi vendo como que seria a festa custa muito caro, né, uma festa. Ainda mais para a gente que teve que convidar muitas pessoas, ia ser muito caro. Aí o Lamartine insistindo com a gente. Para que festa? Gastar dinheiro, investe numa propriedade, num apartamento, decora o apartamento, faz isso. É um dinheiro que você gasta algumas horas, né? Tanto dinheiro, depois acaba. E ele insistindo. Aí eu falei, não. Eu e a Érica. Falei, não, se Jesus faz questão de ter a bodas e ter a festa, eu não vou fazer questão de ter a festa da minha filha. Nem se for por algumas horas. O casamento tem que ser celebrado, né? Cada um dentro das suas condições, mas não pode passar em branco. Tem que ter pelo menos alguém do teu lado para festejar com você, para celebrar. Eu falei, não, Senhor, vamos gastar na festa mesmo, porque Jesus vai fazer tudo que Ele pode para nós. Amém? Você tem expectativa com esse casamento? Quem gosta de ir em casamento em festa? É uma delícia, a expectativa, a gente vai se arrumando, né? E chega lá, tudo feliz, os noivos, a gente senta, come, conversa, dança. É tudo maravilhoso. Você já pensou o nosso casamento com Jesus, como vai ser? 7 anos celebrando. Vai ser demais. Terceiro lugar e por último, como nós temos que nos preparar para esse tempo? Como que a gente tem que preparar? Como que a gente tem que preparar para o dia do Senhor, se nós não vamos viver o dia do Senhor? Você já pensou nisso? Se eu vou ser arrebatado com Cristo, como que eu devo me preparar para o dia do Senhor? Você sabia que hoje, o Lamartine e eu, ele, que é meu mentor na área da escatologia do Apocalipse, cremos diferentes do que nós criamos. Antes a gente achava que toda a igreja ia ser arrebatada, hoje a gente acha que não. Que só os que estão preparados serão arrebatados, os que estão vivos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, certo? Mas os que estão vivos, na geração que Jesus chegar, só os que tiverem preparados que vão subir. Então, é importante também que você saiba, eu acho que aqui ninguém vai ficar. Se você está aqui no primeiro dia da semana, no domingo, buscando a Deus, você não vai ficar não, você vai subir. Amém? Porque quem vai ficar, gente, não é porque cometeu um pecado. Jesus está voltando, está nos ares, a igreja sendo arrebatada e a pessoa está mentindo. Ou cometendo algum ato de corrupção, então ela não vai subir porque está em pecado. Não é assim. É aquele que não está preparado mesmo. Sabe aquela pessoa que um dia esteve entre os irmãos, mas hoje não está mais, não busca a Deus? Foi salvo, foi redimido, mas não tem vida com Deus. Mas você que está aqui, você está se preparando para esse dia. Amém? Então você vai ser arrebatado. Creia nisso, diga eu vou, não vou ficar não. Amém? Glória a Deus. Como você vai se preparar? Sendo luz no mundo, porque isso vai acontecer. E você já pensou quem ficar aqui nesse tempo? A gente crê que nós estamos na geração que vamos ver o arrebatamento da igreja. Isso é um tema para um outro estudo, mas só pensando sobre o assunto. A gente crê que é quando Jesus disse que quando nós vimos a figueira florescer, não passará uma geração sem que tudo se cumpra. Quando ele estava falando sobre o final dos tempos.
Então, aquele que viu a figueira florescer, o povo de Israel voltar para a sua terra e lá se estabelecer, não vai passar uma geração sem que nós vejamos o arrebatamento à volta de Cristo nos ares. Então, se foi em 45 que eles voltaram para a terra, se foi em 67 que eles tomaram posse da capital Jerusalém, uma geração, 40 anos, 70 anos, 100 anos, nós estamos na geração do arrebatamento. Gente, as coisas que estão acontecendo, a gente tem que ter esperança, porque senão a gente fica maluco com as coisas que estão acontecendo. É tantos desmandos, tanta maldade, tanta corrupção, tanta injustiça, que se você não tiver esperança na vinda de Cristo, a gente não sabe para onde vai. Você precisa ser luz nesse tempo. Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós temos a luz de Jesus, então vamos brilhar. Porque pessoas vão ficar. E quando eles ficarem, eles vão lembrar de você. Porque você foi luz, você foi diferente, você mostrou a Jesus, você falou, você orou, você agiu em amor. Em segundo lugar, nós temos que nos preparar lutando pela implantação do reino, porque são os últimos momentos, os últimos dias, os últimos anos. É hora da gente trabalhar com urgência, a gente entender que são dias urgentes. A corrupção prospera, a impiedade cresce a níveis nunca vistos, tanta maldade. Gente, hoje é normal em muitos países matar um bebê no ventre. A mãe decide matar um bebê formado no ventre, com autorização de todo o governo, das autoridades vigentes. E se luta por isso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a gente lê na Bíblia que lá eles pegavam os nenês e sacrificavam a Moloque, um deus queimando, a gente achava um horror. Hoje acontece a mesma coisa. Das formas mais horrendas se comete abortos. A impiedade cresce. Então nós temos que entender a urgência, vamos estabelecer o reino de Deus. Jesus disse assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos parar de correr atrás das coisas. Não é tempo mais de correr atrás das coisas, elas vão ficar por aí. Um melhor carro, uma melhor casa, nada de errado você desejar coisas, mas não corra atrás dessas coisas. Essas coisas têm que correr atrás de você. Na frente de você tem que ter Jesus e o estabelecimento do reino, falar de Deus às pessoas, procurar ser uma bênção, curar os territórios, salvar as vidas através da sua pregação. Se ocupe disso. Corra atrás disso. E as demais coisas, as bênçãos vão correr atrás de você. Se você ficar correndo atrás das bênçãos, às vezes você nunca chega a alcançá-las. Mas se você correr atrás de Deus e do reino de Deus, sabe o que vai acontecer? As bênçãos te alcançam. Tudo que você deseja no seu coração, Deus faz além do que você pede e pensa, gente. Então é tempo de estabelecer o reino através da salvação de vidas. Falar de Jesus. A grande comissão lá em Mateus 28, 18 a 20 fala sobre isso. Jesus aproximando falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos em todas as nações. Cadê o seu discípulo? Faça discípulo, traga para o culto, fale de Jesus, conquiste alguém. Um colega de trabalho, um parente seu, um colega de escola. Estabeleça o reino de Deus, restaure territórios. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa amorosa, sare o território onde você está. E também nós precisamos estar preparados. Então temos que ser luz, lutar pela implantação do reino e estar preparados para a vinda de Cristo.
Sobre isso, vocês conhecem a parábola das 10 virgens. Quem conhece a parábola das 10 virgens? Jesus contou muitas parábolas e uma delas foi essa. Haviam 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias foram com as suas lamparinas, mas não levaram azeite. E as prudentes foram com as lamparinas e levaram azeite. Isso é o crente que não procura se encher do Espírito Santo, que é o óleo, que é o azeite. E o crente prudente que busca a obra do Espírito Santo e se enche do Espírito Santo. O noivo chega, demora para chegar, chega à noite. Aí as que estão sem óleo, pede para as que têm óleo, olha, me dá um pouco do seu azeite para eu acender minhas lamparinas. Que o noivo está demorando. Aí o noivo chega, aquelas que não tinham azeite tiveram que sair para comprar azeite. E o noivo só encontra as 5 prudentes. Aí as 5 prudentes entram com o noivo e ele fecha a porta. Essas 5 prudentes são os crentes que estão buscando se preparar para a vinda de Cristo. Então seja essa noiva que busca o Espírito Santo. Domingo passado eu preguei sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, é o privilégio de habitar dentro de nós. É o óleo, é a presença de Deus. Encha-se do Espírito Santo, lendo a palavra, profetizando, falando a palavra, cantando os salmos, cantando, entoando, adorando, tendo relacionamento em sugestão, segundo princípios e a vontade de Deus. É assim que nós precisamos nos preparar para o dia do Senhor. Mas, queridos, a nossa esperança é, concluindo, Deus não nos preparou para o dia do Senhor. Diga glória a Deus. Deus é bom, é misericordioso. Por que nós cremos que não iremos passar pela tribulação? Porque Deus, Ele vai poupar a sua noiva. Lá em 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira? A ira que será derramado no dia do Senhor, nos 7 anos de tribulação. Diga comigo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses 4:16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, lá dos céus, Ele vai falar, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos, Jesus vai descer dos céus e ficar nas nuvens. Essa é a primeira vinda. Depois e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram, salvos, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nós estamos vivendo aqui, Jesus chega, vamos ser arrebatados nos ares, juntamente com eles. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Senhor Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. Venha se preparar para esse dia do encontro nos ares. Porque Deus nos ama e Ele é misericordioso e Ele vai nos livrar do dia da ira.
nós não fomos destinados para a ira. Para terminar, eu quero ler mais um versículo que diz, que nos garante que seremos preservados do dia do Senhor. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tem um memorial, um registro, tá, o meu e o seu. Amém? Diante dele, para os que temem, é um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim, Deus falando, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, diga comigo, poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Você é filho que serve? Será poupado do dia da ira. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.